falar de sexualidade, não tem Obrigado. como a gente falar de saúde da mulher sem a gente pensar sobre a saúde sexual da mulher. E eu, quando me formei ginecologista obstetra e comecei meu consultório, eu senti muita falta disso, dessa base realmente mais forte, porque na própria faculdade, por melhor que seja, a gente vê muito o quê? Muita cirurgia, muita emergência, faz muito ambulatório, principalmente relacionado com parte hormonal, mas é difícil, pelo menos na época que eu estudei isso, a gente não tinha especificamente um ambulatório para sexualidade. Até porque as mulheres também têm muita vergonha de falar sobre isso. E algumas vivenciam a relação Sim. sexual de uma maneira que não está satisfatória, se acostumam, mas acham que isso é o normal. Ah, é assim mesmo, deve ser assim. O homem tem mais fogo, mulher não. Mulher faz meio que por obrigação. E muitas mulheres acabam acreditando nisso. Então, quando eu comecei a fazer o consultório, eu fui vendo a necessidade de quantos casais maravilhosos que eu recebia, que o pessoal sim se dá bem, é amigo, é parceiro, mas na relação sexual ou machuca, ou dói, ou não tem vontade, ou tem por obrigação, ou a mulher não consegue ter Hum. orgasmo nunca. E eu fui percebendo que, calma, a gente tem que fazer alguma coisa, não é possível. E por isso que eu fui atrás, fui me especializar, fui estudar muito a fundo. E hoje eu não consigo atender. Você pode vir uma paciente aqui sem queixa nenhuma, e vim para a rotina. A gente tem um espaço na minha anamnese que é para falar sobre a saúde sexual, porque é fundamental. E muitas mulheres, André, não falam isso Maravilha. espontaneamente. Um dos estudos que eu li até, Isso. 14% só das mulheres falam espontaneamente para o seu médico, né? Então imagina só, elas só vão falar quando ela realmente já tem uma queixa, já está há muitos anos sofrendo. A maioria vai e fala, eu vivo uma consulta de rotina. E aí, infelizmente, o que a gente acaba vendo é, ela vai, faz um Papa Nicolau, Malemar faz um ultrassomzinho, então tá tudo bem e tal, volta no que vem. Ela fica com vergonha de perguntar, É acha que, verdade. né, é difícil às vezes você se abrir tanto, né? Falar de sexo assim com uma pessoa que eu nunca vi, mas quando a gente começa a Sim. entender que a sexualidade é algo natural, o médico que está lá para te receber, ele também tem que enxergar isso de uma maneira natural. Então, tem que fazer parte de todo ginecologista uma avaliação, em algum momento da sua consulta, perguntar e deixar essa mulher falar. Perfeito. Achei incrível. Eu também faço essa abordagem. Engraçado, eu não tenho pós-graduação em sexualidade, mas eu estudo muito porque é uma demanda crescente, né, Érica? Especialmente Crescente. porque, e a gente vai comentar daqui a pouquinho, uma causa extremamente comum de redução da libido feminina é a utilização de pílulas anticoncepcionais, que a gente, infelizmente, vê sendo prescrito de forma indiscriminada, ou às vezes nem prescrito, mas utilizado porque a amiga usa, porque ela chegou na farmácia, o balconista E vende sem orientou e sugeriu. receita. Então, e vende sem receita, sem indicação, sem orientação. Então, uma das grandes causas, e aí até dentro do contexto das síndromes ovários policísticos, isso faz todo sentido, porque, infelizmente, ainda continuam prescrevendo anticoncepcional como se fosse a única forma de tratar síndromes ovários policísticos. Então, uma coisa que eu vejo muito, porque eu tenho muito adolescente no meu consultório também, é que meninas que começou a suspeitar que ela tinha SOP aos 12, 13 anos, já foi prescrito uma pílula de anticoncepcional e diz, quando você quiser engravidar lá para os 30, você volta aqui no consultório que a gente suspende e induz sua ovulação. Então, muitas meninas às vezes iniciam a vida sexual aí por volta dos, sei lá, 20 e poucos anos, 18 anos, Exato. mas ela já vinha desde os 13 sem entender como é que funcionava a parte hormonal. Né? A gente sabe que, obviamente, a libido não é única e exclusivamente uma prerrogativa de hormônios, e daqui a pouco a gente fala sobre isso também, eu vou querer explorar sobre isso, mas isso tem um impacto positivo, um impacto negativo muito importante, e muitas mulheres às vezes nem sabem qual era a sua libido, porque ela sempre utilizou pílula anticoncepcional e às vezes quando a gente suspende, a mulher diz, nossa, eu nem precisava de nada, apenas de tirar um fator que estava bloqueando a minha libido natural de se expressar. Isso é uma coisa que a gente vê muito comum, né, Érica? Exatamente, você falou tudo, descreveu a minha rotina diária. Quando eu pego uma paciente, às vezes, que quero engravidar, tô com 30 anos, tal. Eu comecei a tomar anticoncepcional com 12 anos porque meu ciclo era irregular. E aí a gente vê que a mulher não tem a oportunidade de conhecer o seu corpo, a sua fisiologia. É, Nós somos cíclicas e essa é a grande maravilha que nos difere do homem, por isso, nós somos mulheres de exato. fase e cada fase tem
de hormônios determinados que vão ser importantes para a gente. Então, vai ter fase que a gente vai estar realmente mais introspectiva, que isso também é importante para a gente poder pensar mais, refletir. Vai ter fase que a gente vai estar com a sensualidade mais aguçada, vai ter fase que a gente vai estar com a nossa criatividade mais aguçada, e isso que é o maravilhoso da mulher. E também muitas mulheres foram ficando com medo da menstruação, né, André? Ah, eu não gosto de menstruar, eu tenho um nojo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E foram cada vez mais ficando como se fossem robozinhos, né? Então, não vou menstruar, eu não sei, meu ciclo é sempre igual, eu tô sempre ali na mesma, naquele marasmo. E aí, por isso que não conhece o próprio corpo, realmente fica cada vez mais difícil. Usuárias crônicas de anticoncepcional também tem estudos demonstrando que, além de atrapalhar o desejo sexual, que vai ficando muito hipoativo mesmo, até ausente, também dificulta ali realmente chegar ao orgasmo. Então, tem muitas mulheres que nunca tiveram orgasmo por falta também de estímulo correto, mas também por usar cronicamente um hormônio há tanto tempo, hormônio sintético. Exatamente. E queria até te perguntar um pouco na sua rotina se você recebe como queixa para baixa libido ou para disfunção sexual a dispareunia. A gente sabe que, infelizmente, a endometriose é uma doença extremamente comum, né? Afeta 1 em cada 10 mulheres. Mais de 178 milhões de mulheres no mundo inteiro apresentam essa doença, que é caracterizada, na grande maioria das vezes, pela a doença, eu fico brincando para meus alunos, dos 4Ds. O paciente tem dificuldade para engravidar, dor durante o período menstrual, né, cólicas, a dismenorreia, dor para evacuar muitas vezes e dor na relação sexual, especialmente na profundidade. Algumas pacientes são completamente assintomáticas, mas uma queixa muito comum é dor na relação sexual. E a gente sabe que dor e prazer, na grande maioria das vezes, eles são antagônicos. A gente sabe que algumas pessoas têm prazer com dor, mas na grande maioria isso não acontece. E uma coisa que eu queria até deixar registrado aqui é que, infelizmente, houve uma tendência nos últimos anos de normalizar a dor feminina. A mulher é muito resistente à dor, mulher aguenta dor, cólica é normal, dor na relação sexual, é normal sentir dor. E isso tem feito com que várias mulheres tenham um atraso muito grande no diagnóstico de doença como endometriose, exatamente por conta da negligência em relação aos seus sintomas. As pessoas ficam sempre normalizando a dor. Eu digo muito isso para as minhas pacientes que são mais velhas e que têm filhas meninas. Eu sempre digo, olha, fica atento. Uma cólicazinha que não atrapalha a qualidade de vida, que não impede seu filho de ir para a escola, que ela não precisa ficar tomando medicação, isso pode até ser normal, porque é a flutuação hormonal. A queda da progesterona estimula o miométrio, que é aquela camada muscular, a se contrair exatamente para eliminar o endométrio na forma de menstruação. Porém, cólicas incapacitantes, que a menina não consegue fazer atividade física, ela tem que ficar acamada em casa, que ela perde um dia na escola, que ela não consegue realmente ficar feliz, aquela criança que está sempre tristinha, que a menstruação é uma doença, isso precisa ser investigado a qualquer idade. Por quê? Endometriose, há um tempo atrás, ela era uma doença da segunda e terceira década de vida, mas a gente tem visto que meninas que ainda nem menstruaram, pré-púberes, já estão apresentando focos de endometriose. Então, é fundamental que a gente tenha esse efeito de propagar esse conhecimento para que não seja negligenciado cólica. E como é que você tem abordado isso? Tem sido sua experiência com adolescentes ou, às vezes, crianças com esse tipo de queixa? Bom, com certeza, independente da idade da mulher, a gente tem que orientar que ter cólica por conta de uma contração do útero mesmo, durante o período menstrual, aquela cólica leve, que você vai lá, toma um chazinho, põe uma bolsinha de água quente, ou às vezes precisa tomar um medicamento, algo leve que depois passa, gente, tudo bem, né? Uma coisa que foi momentânea. Agora, uma cólica realmente incapacitante, a gente tem que investigar. Chega de normalizar ter dor, nós somos fortes sim, porém nós não precisamos aguentar dor. E para a relação sexual, principalmente. Então, não é normal ter dor na relação sexual. Algumas posições, e dependendo da empolgação do casal, claro que tem posições, às vezes, um pouco mais profundas, que a mulher pode, às vezes, sentir, sabe, um desconforto, deu uma fisgadinha, e que ela muda ali de posição e fala, não, melhorou aqui a posição tal, bora continuar. Agora, tem mulher que tem dor em muitas posições e que a relação deixa de ser prazerosa e acaba sendo um martírio. E muitas mulheres acabam tendo relação apenas para agradar o parceiro. Então, eu tenho pacientes que chegam no meu consultório realmente chorando, falando, eu não sei mais o que fazer, meu marido ele quer se separar, ele acha que eu não amo mais ele, mas eu amo meu marido, eu não troco ele por nada, porém eu não tenho vontade
vontade de ter relação sexual. Aí a gente tem que investigar realmente, bom, a queixa realmente é só da libido? O que está acontecendo? Só que imagina uma mulher que tem dor, como que o cérebro dela vai dar um feedback para ela ter relação? Se ela tem relação e dói, o cérebro dela vai falar, não tem a relação. Por que eu vou te colocar numa situação que é horrível para você, que faz você se sentir mal? Então, é uma coisa que é uma bola de neve, realmente. Se a mulher vai para a relação, não consegue ter orgasmo, a lubrificação está ruim, o atrito dói na hora de penetrar, dói na hora que já penetrou tudo, está na penetração profunda, dói em todo momento. A relação para ela é um martírio, ela não vê a hora de acabar, com certeza ela não vai querer ter de novo. Então, faz parte da consulta, acho que de todas nós, como ginecologistas, perguntar isso também, né? O nível de dor dela, se ela tem cólica, investigar a endometriose. E não só a endometriose é causa de dor na relação sexual. Então, a gente tem mulheres também que têm um tônus ali mais aumentado, que muitas vezes vai precisar da fisioterapia pélvica, que é excelente, né, na abordagem. Então, assim, meu braço direito aqui na clínica é a nossa fisioterapeuta pélvica, especialista em saúde sexual também, que a gente consegue fazer essa abordagem em conjunto, multiprofissional da mulher, que muitas vezes vai precisar, sim, fazer alguns exercícios, outras... Psicólogo, exatamente, porque aí entra a questão, né, para a gente entender das disfunções, a nossa sexualidade, ela é permeada por múltiplos fatores. Então, a gente tem, sim, fatores físicos que a gente tem que investigar. Então, doenças como endometriose, a própria síndrome de ovário policístico, temos que investigar se tem alguma lesão ali, né, uma vulvaginite, um corrimento de repetição, vaginas que ficam ali muito friáveis e que podem ter microtraumas e ficar sempre abrindo, ter pequenos sangramentos, também a gente tem que investigar. Fatores psicológicos, então, isso envolve desde, infelizmente, o crescente número de mulheres que já sofreram abuso, e isso eu pego, isso é independente de classe social. Eu já trabalhei por mais de 10 anos no SUS, hoje eu já trabalhei com todos os níveis de classe social, e isso eu pego em todas as esferas, André, a gente vê, infelizmente, é uma realidade. A gente vê crianças, desde muito pequenas, sendo molestadas, sendo vítimas de abuso, e a gente também tem que entender e explicar para essa mulher que o abuso, ele, claro que ele é quando existe realmente a conjunção, quando teve penetração, mas o abuso é um olhar, é uma tentativa, é uma fala, é você se sentir acuado. Então, eu já tive é você presenciar o pai e a mãe tendo relação sexual e essa criança fica com aquilo gravado nela e fica com medo. Então, por isso que a consulta tem que ser uma constância. A gente não consegue em 15 minutos resolver esse problema de sexualidade. A mulher precisa mesmo estar com um profissional que tenha tempo para ouvi-la, porque a gente tem que pesquisar essa parte emocional, porque ela é muito importante. Então, muitas mulheres ou foram vítimas de abuso, ou tiveram relacionamentos abusivos. Outra coisa importante para perguntar, como está o seu relacionamento? Você se dá bem? Ah, não, me dou bem. Mas você se sente valorizada pelo seu parceiro? Porque muitas mulheres, principalmente que não trabalham, ou porque às vezes ganham menos que o parceiro, elas se colocam, às vezes, ou é colocada numa situação que ela se sente inferiorizada. Então, às vezes, para aquela mulher, inconscientemente, a única arma que ela tem, assim, é o poder de falar, não, eu não quero ter relação com você. E isso acaba sendo um jogo para muitos casais, o que é muito ruim para os dois. Ou ela vai ter relação sexual apenas para agradar o parceiro, ou realmente ela tem um parceiro que ele pode ser ótimo pai, ele pode ser ótimo filho, mas às vezes não é um ótimo marido. É às vezes uma pessoa que não tem, né, jeito para lidar, trata mal, é grosso. Eu falo, o sexo ele começa no café da manhã, é no bom dia, né? É a maneira como você trata o seu parceiro. Não adianta de manhã ser grosso um com o outro, brigar e depois chegar à noite e querer alguma coisa, porque a mulher muitas vezes não esqueceu e ela tá guardando aquilo, né? Da maneira como ela foi tratada, do que falou, enfim. Então, por isso que tudo isso envolve, além de aspectos religiosos. Então, a gente tem muitas pessoas que foram criadas em religiões mais conservadoras, em que o sexo era visto como proibido, como pecado. Quantas e quantas mulheres eu conheço que hoje são casadas, relação após o assim, fazendo tudo de acordo com os preceitos religiosos, mas que não se sentem seguras e libertas para o sexo, porque elas foram criadas nisso, de que sexo é pecado, se você engravidar, você vai para o inferno, ou se você tiver relação, você vai para o inferno. Foi tão aquilo que na hora que ela teoricamente está liberada, casei, tão bonitinha, ela não consegue ter relação. Porque ela continua se sentindo fazendo algo errado. Então, a gente tem que fazer uma desconstrução. Então, isso envolve fatores éticos, sociais, enfim, são múltiplos. Por isso que é realmente uma abordagem multiprofissional, né?
do ginecologista, do psicólogo, da Certeza. fisioterapeuta, todo mundo junto. Genial, como sempre. Deixei até os comentários do pessoal aqui idolatrando, claro, porque a Érica é por isso que eu convidei. A Érica é genial e essa abordagem dela realmente nos faz entender que às vezes a gente tem um olhar muito linear e acha que é só isso. Não é, vocês veem que é uma infinidade de fatores que podem estar relacionados, porque uma outra coisa muito comum, Érica, eu também queria que você explorasse um pouco isso quando você fosse falar, é a queixa de anorgasmia. A gente sabe que uma das coisas mais comuns que a gente tem hoje em dia é o desejo sexual hipoativo, a preguiça de começar, né? Eu brinco com minhas pacientes, a preguiça de começar ela é muito comum por uma série de fatores. Você já comentou vários, mas às vezes a mulher tem uma baixa autoestima e não deixa ela se sentir disposta para isso. Às vezes ela não foi, uma coisa que eu bato muito. Eu tenho vários casais e eu gosto muito quando o casal vem para a consulta, mesmo que seja uma consulta ginecológica, mas que o marido vem e fica lá do lado ouvindo. Porque às vezes a esposa não quer dizer, mas um médico dizendo, ele olha com um olhar diferente. Então, o tempo de excitação masculina e feminina é completamente diferente. Então, o homem ele tem uma libido e um prazer muito visual. Então, por exemplo, por isso que desde a infância os homens são estimulados na época da minha infância, e Playboy, você olhava um Playboy e o menino ficava com ereção. E a Sim. mulher não. Então, a libido feminina ela requer que a mulher esteja bem, que ela se sinta bem, e como existe essa diferença muito grande entre tempo de excitação, eu sempre converso muito nas consultas para que os homens tenham uma paciência maior, ou seja, que tentem valorizar o máximo que puder as preliminares, para que a mulher fique bem, para que ela se sinta confortável, para que ela consiga lubrificar a ponto de que a penetração seja uma coisa prazerosa, tranquila, sem dor. Outra coisa que eu também tento orientar muito aos casais é tenta mudar de ambiente, porque às vezes você está em casa e você fica, será que meu filho vai ouvir? Será que ele vai entrar na porta? Será que no meio vai bater? Nós que temos crianças em casa sabemos bem Sim, isso, né? Como é a vida sexual de um casal com um filho pequeno em casa. A exato. mulher, eu fico brincando que a mulher, na hora que ela se deita, ela faz o checklist do dia. Deixa eu ver se está tudo certo, se a feira está feita, né? Deixa eu ver se a roupa está ok, os meninos estão ok, amanhã na escola. Fizeram a tarefa? Não fizeram. Foi Aí pro ela tá balé? Deu pensando certo? em tudo e menos naquele momento. Exato, então assim, é função nossa, né, do homem, claro que é do casal, mas do homem de tentar puxar para isso e fazer valer a pena os pensamentos não ficarem lá longe, mas às vezes você não tem, como tem essa diferença, isso é muito comum, eu não conheço um homem que não tenha uma excitação diferente da mulher, é esse tempo de excitação para começo, Sim, especialmente para sim, início, então sim. É é fisiológico até, né? fundamental, porque isso é fisiológico, exatamente, isso é hormonal, isso é fisiológico, então é muito, mas muito importante que a gente converse isso, que homens que estão assistindo a live ou que não estão assistindo, mas essa live só um detalhe, não vai ficar gravada, mas eu vou deixar ela depois disponível, uma fotozinha com os nossos rostos lá para vocês colocarem que querem um replay dessa live, e a gente vai mandar essa live para vocês e o pessoal da nossa produtora, né, Érica, que é a mesma, por sinal, Isso aí. vai fazer um e-book Aí, maravilhoso sobre essa live que eu mesmo vou reestudar depois para utilizar todos esses conhecimentos que a Erika passou aqui nas minhas consultas. Mas me fala um pouquinho como é que funciona essa parte de abordagem para a anorgasmia e o que é que você tem visto isso no seu consultório. É uma queixa muito frequente também no seu consultório, é uma coisa que você tem uma abordagem diferente, que você consegue chegar, porque às vezes não na primeira consulta elas vão falar sobre isso. Às vezes a paciente ela solta que a vida sexual não está muito boa, que ela sinta desconforto, mas chega na parte do orgasmo e se o marido estiver do lado, ela olha logo para ela e diz, falou eu tenho, tudo. porque ela fingiu. Ela fingiu várias vezes, mas ela Exato. não Então, quer que o assim, marido não saiba, né? Então, exato. Então, e assim, na minha consulta, pra você ter uma ideia, na hora de eu faço a anamnese, eu tenho um espaço, marido, presente sim ou não? Porque se ele tá presente, eu vou perguntar tudo de novo na hora que ele não tiver. Porque as respostas às vezes mudam por vergonha mesmo. Porque é óbvio, sim, gente, sim, claro. por mais amigos que sejam, parceiros que sejam, imagina você ter relação sexual. Vou dar um exemplo de uma paciente que veio para mim com 38 anos, tá? Casada já há 18 anos. Super feliz no relacionamento, tem filhos, aquele casal parceiro, viaja junto, casal lindo tal. Ela nunca teve um orgasmo. E ela nunca teve coragem de falar. Meu E agora Deus. ela vai chegar aos É. 40, que a mulher vai ficando, que eu acho que é a melhor fase da vida da mulher, eu acho que é a mulher aos 40, né? Que a gente vai ficando mais Uhum. madura, a gente vai ficando com maior autoestima e a gente vai cuidar da gente. E foi quando ela percebeu que falou assim, não tá certo pra mim, não tá certo. Até porque fingir, ela começou a Sim. se sentir muito mal. E ela veio para consulta com essa queixa de anorgasmia e a gente conversou com ela, fez toda uma anamnese,
colocamos na fisioterapia, e quando ela teve o primeiro orgasmo, sério, foi a coisa, a gente chorava com a mensagem dela, do tanto que ela chorou de alegria, de se sentir completa, André, porque isso está relacionado com a mulher também, dessa sensação, porque, poxa, ela vê as amigas falando, ela lê numa revista, não sei o quê. A mulher que não consegue vivenciar todas as fases do ciclo de resposta sexual, ela começa a achar que algum problema é dela. Então, ai, será que o problema sou eu? Então, eu não mereço ter prazer? O que está acontecendo? Ela começa... E aí, isso vem ligado com a autoestima. Então, se a autoestima já não está tão alta mesmo, abaixa mais ainda, pode levar a quadro depressivo, a pessoa começa a achar que realmente estou me enganando, o que está acontecendo, começa a duvidar do relacionamento, e às vezes realmente o problema não é o relacionamento, mas é a falta de estímulo. Então, eu trouxe até aqui, ó, que eu tenho na minha sala os meus modelos anatômicos, que eu acho que é super importante para a gente poder entender, desmistificar. Muitas mulheres também têm vergonha do próprio corpo, André. Ah, eu tenho vergonha da minha vulva, eu acho que ela é feia, ela é horrível, ela é escura, ela é flácida, os meus pequenos lábios internos são muito grandes, um é maior do que o outro, não sei o quê. Então, quanto mais a gente falar abertamente sobre isso, melhor, porque ela vai entender o quê? Que assim como a mão direita não é igual à esquerda, o nosso pequeno lábio não vai ser igual ao do direito, vai ser do esquerdo, nós temos assimetria sim, e não existe, gente, aquela coisa de livro, de foto de revista que a gente vê. Porque a gente tem que entender que essa sexualidade que a gente foi conhecendo dos anos que passou, ela foi feita por homens, então ela tem uma visão machista, sim. E é uma visão fora da realidade, assim como o padrão de corpos. Você falar que, não, só é bonito quem tem 1,70 m, é magra, cintura de 60 centímetros. Não é isso. A gente tem que amar nosso corpo, as nossas perfeições e as nossas imperfeições, que eu acho que não é imperfeição, são os nossos charmes, na verdade. E entender que somos diferentes. Quando a mulher começa a entender que a vulva dela é linda desse jeito, ela já começa a mudar. Então, falando de anorgasmia, principalmente as causas, a não ser que, óbvio, pensado, alguma lesão medular, alguma paciente que sofreu uma lesão, algum acidente, alguma coisa, a grande maioria das mulheres, ela tem sim total aptidão para conseguir chegar ao orgasmo, que é aquela sensação máxima de prazer, e que vai ocorrer contrações ali involuntárias dos músculos, que ela vai ter, vai sentir a pele dela esquentar, vai ter um rubor facial, ela vai ter uma sensação muito boa, vai vir uma euforia, depois vem uma sensação de relaxamento, que pode durar poucos segundos, mas que é realmente muito bom. A gente tem um órgão exclusivo para isso, que é o clitóris. O clitóris foi feito para isso. Essa é a função dele. Então, olha que maravilha. A mulher nasceu com um órgão exclusivo para o prazer. Só que muitas mulheres não conhecem, não sabem nem onde fica, nem o que ele faz. E aqui eu tenho um exemplo para vocês. Então, aqui a gente pensando na vulva, lembrando que eu até ensino para as minhas filhas, né? Vulva por fora e vagina por dentro, né? Para entender. E nós temos, maravilhoso. Então, os lábios externos, os lábios internos. A gente tem a uretra que fica na entradinha da vagina. Então, assim, aqui seria um modelo mais parecido com o natural, né? Então, os lábios externos, lábios internos, a uretra fica na entradinha da vagina. Aqui a gente tem o prepúcio do clitóris, e o clitóris é um botãozinho que fica aqui. Só que esse botãozinho que a gente acha que é pequenininho, André, ele tem até 10 centímetros. Então, quando a mulher tá fora do período de gestação, ele fica escondidinho, tá vendo? Ele nem aparece. Aí o homem vem, o namorado vem, o parceiro ou a parceira, né? Vem, fala alguma coisa, faz um carinho ali diferente. Peraí que meu fone caiu. Começa ali a esquentar o clima, abre um vinho, ali o clitóris ele começa a se animar. E ele começa a aparecer. Então, ele vai aumentando. Para você ter uma ideia, o tamanho real é de 10 centímetros. Isso, e ele tem esse formato bonitinho, assim, fofinho, porque esses braços aqui, eles, na hora da contração, eles vão apertar o canal vaginal. E é isso que vai dar a sensação para a mulher do prazer, dessa sensação de ter a contração ali na região da vagina. Então, o clitóris, ele tem mais de 8.000 terminações nervosas exclusivas para o prazer. Só que ele precisa ser como? Estimulado adequadamente. O que acontece com a maioria das mulheres? Vão ter relação. Não espere esse tempo que você falou, que é o tempo de esquentar, que numa média de 8 a 10 minutos, para a mulher ter ali uma resposta, né, do sistema dela nervoso simpático e parasimpático, começar a ter ali um aumento da vascularização na região, sinalizar que ela vai entrar numa relação sexual. Quando esse tempo não é respeitado e você vai diretamente para a relação, então imagina que aqui está a abertura da vagina, olha a distância do clitóris com a abertura da vagina.
A Uhum. penetração somente, muitas vezes, nem vai chegar no clitóris, não vai Sim. fazer a mulher ter orgasmo, porque é uma falta de estimulação. Então, na verdade, o que a gente chama de preliminar, que é, é sexo oral, é masturbação, não é preliminar, isso já é sexo, gente. Sexo é Sim. tudo que vai envolver você ali com o seu parceiro. A preliminar é tomar um vinho, é fazer uma massagem, é falar alguma coisa legal, é pôr uma música, igual você colocou aí no começo. Opa! Isso é preliminar. Mandar uma mensagem legal, sabe, mesmo estando em casa, esperando, estou sem calcinha, sabe? Criar ali, mexer com a imaginação. Isso faz parte da preliminar. Sexo, a partir do momento que você já vai colocar a mão, boca, tudo, isso já faz parte do sexo. Então, para a mulher, é diferente do homem. Para a mulher, o sexo, para a gente conseguir ter orgasmo com mais facilidade, precisa ter uma estimulação mais direta. E outra coisa, cuidado como vai fazer essa estimulação. Se a mulher está sem lubrificação, o homem chega lá e começar a tocar campainha ali, pelo amor de Deus, ela vai Exato. passar mal de dor. É um órgão muito sensível. Então, como que você vai fazer para o seu marido fazer, para o seu parceiro, se você também não se conhece? Então, por isso que é importante a mulher se Não conhecer. conhece. Perfeito. Quando a gente fala de masturbação, que para algumas mulheres esse termo, mas meu Deus, ou é pecado, eu não gosto. Então muda o termo, não fala masturbação, faça uma massagem no teu corpo. Não precisa começar na zona sexual, né, na sua genitália. Comece no banho, tomando um banho, abaixa a luz, coloca uma vela cheirosinha. Antes de terminar o banho, passa um óleo no corpo, sinta o teu corpo, sinta a tua pele. Sinta a sua mão passando no teu corpo, na sua mama, na sua barriga, na sua cintura. Vai ter locais que você vai sentir algo diferente. Quando você sentir algo diferente, continua ali mais devagar. Vai indo com calma, você não precisa ir diretamente ao ponto, porque isso aí acaba, às vezes, sendo até desconfortável. Isso. E quando você for acariciando o teu corpo, a sua barriga, as suas pernas, tudo, e você for se sentindo pronta, porque, gente, é uma parte. A gente fala com naturalidade, né, André? Porque nós somos ginecologistas, somos médicos, mas para mim, gente, é nosso dia a dia, vagina. Né? Mas para mim é tão natural, eu queria, e seria tão bom se todo mundo Também. enxergasse isso, porque é uma parte do nosso corpo, assim como a gente tem orelha, boca, ouvido, Óbvio. enfim, mamas, pé, a gente tem vagina, homem tem pênis, e tá tudo certo, gente, nós somos Exato. assim. Então o ideal é o quê? Você vem com naturalidade, abaixa a luz, coloca uma musiquinha gostosa, prepara um momento com você, mulher. Isso é importante. Você ter um encontro com você. Como que você pode esperar que seu parceiro saiba como te estimular se você não sabe o que você gosta? Eu dou até o exemplo. Exato. Tem gente que ama cafuné, né? Adora cafuné, que deitar no colo de alguém. Tem gente que odeia que toca no cabelo. A relação sexual é a mesma coisa. Tem gente que vai gostar de um toque diretamente. Tem gente que vai gostar de algo mais suave, tem gente que gosta face de interna algo da mais coxa, intenso. isso. Exato, você vai indo aos poucos, usa óleo de coco, é vida para relação sexual, então aproveita, lambuza e abusa do óleo de coco, que tem propriedades antifúngicas, bactericidas, equilíbrio pH vaginal, antibacteriano. Nossa, é maravilhoso. Então, usa o óleo de coco, que não tem contraindicação, tu pode usar, escolha o óleo de coco extra virgem, e aí você pode lambuzar tudo e vai sentindo. E aí, devagar, você vai sentindo esse diferente. E aí é muito mais fácil a mulher conseguir chegar ao orgasmo. Então, as mulheres que a gente viu que não conseguem ter, é porque, na verdade, elas iam ter relação, ela deita, fica de perna aberta, o marido vem, penetra, o pênis não encosta no clitóris na relação sexual, né, nas posições mais tradicionais, digamos assim, porque ele fica, é uma questão realmente anatômica, por isso que é muito mais fácil a mulher ter orgasmo nessa questão, ou do sexo oral, ou com estimulador, ou com um vibrador, ou com um bullet, alguma coisa assim. Então, a minha dica é, se conheça em primeiro lugar, mas não deixe de passar numa consulta com seu médico que entenda e também com a fisioterapeuta pélvica, que é transformador, André. Essa mulherada, assim, quando descobre esse lado, é muito legal a gente ver como muda o casal, como eles ficam, sabe? Muda muito, é muito legal. É porque sexualidade é um dos pilares da vida saudável, né? Às vezes a gente fica só pensando em coisa, eu preciso me alimentar bem, eu preciso fazer atividade física, mas cultivar hábitos sexuais saudáveis, a sexualidade bem explorada, ela também faz parte. Existe uma liberação imensa do hormônio de prazer, de ocitocina, de serotonina durante a relação sexual, especialmente no orgasmo. Então, até pensando do ponto de vista hormonal, é extremamente fisiológico sentir prazer.
Então, tanto para o homem quanto para a mulher, obviamente. Eu achei isso genial, porque eu também estimulo e oriento as minhas pacientes a tentarem encontrar o que é que dá prazer para cada um. Isso eu achei, essa sua descrição Exato. foi perfeita. Eu vou até incorporar nas minhas conversas, porque eu sempre digo, tenta procurar, porque como é que você vai. Você precisa ter um relacionamento aberto a ponto de você poder falar com naturalidade isso com seu parceiro. Olha, eu gosto mais assim, essa posição me dá mais prazer. Isso aqui não é bom para mim, porque a gente sabe que existem algumas posições sexuais que para o homem é mais interessante, que a penetração é mais profunda, mas para a mulher é desconfortável, ela se sente como se estivesse dominada, não é a posição que ela participa ativamente da relação, ela não está vendo um parceiro. Então, isso é muito importante que as mulheres se sintam abertas a conversarem com os seus esposos, ou esposas, enfim, com seus parceiros ou parceiras, para que isso realmente se torne uma coisa natural.